Olá, sejam todos muito bem-vindos. Vou aguardando vocês. Doce Amor foi a primeira a entrar. Seja bem-vinda. Olá, Constelação. Que exército, hein? É só abrir, bate 500 assim rapidinho. Bora lá? Vamos bater um papo? Olha lá, BH, essa constelação. Vão me avisando de onde estão. Olá, queridas. Boa tarde. Oi, Indiara. Me digam de onde estão. De onde estão me ouvindo? Ó, o Davizão. Tá no Brasil ou tá em Portugal, Davi? Seja bem-vindo. Melhor fisioterapeuta do planeta. Disparado. Ele hoje está em Portugal, cuidando dos atletas, e de vez em quando vem ao Brasil, e aí fazemos a agenda. Olha só, Tocantins, Pernambuco, Luanda, Portugal, Santos, Marabá, prefixo 95, atendo muito paciente Marabá, Balneário Camboriú, Gaúchos, online, presente, Mato Grosso, bem bacana. Hoje vamos falar um assunto muito interessante, sempre atual, né? Vamos falar de inflamação. Não é aquela inflamação que você está acostumado, aquela batida, aquela topada que você dá no pé da cama ou no pé da mesa que fica com o pé inchado. Essa inflamação é importante. Vem, Melody, você está sozinha? Vem cá. Vem cá, querida. Vem cá. Ai. Quem não conhece a Melody? Olha a barba dela. É o mesmo barbeiro. Fazer uma barba parecida, ó. Cortezinho. Não é dessa inflamação que estamos falando, né? Estamos falando de uma inflamação crônica. E quando eu falo de inflamação, nós comprometemos imunidade. Quanto mais alta a sua inflamação, mais baixa a sua imunidade. Quanto mais baixa a sua inflamação, maior a sua imunidade. Aliás, você quer aumentar a sua imunidade? Então é melhor você diminuir a sua inflamação. Certo? Para isso, eu vou convidar uma pessoa incrível que eu conheci num congresso. Eu passei pelo stand e conheci a Aline Sampaio, uma farmacêutica que trabalha no mercado há mais de 13 anos, e ela é uma desenvolvedora de produtos. E é lógico que quando eu vi um stand com glutamina, eu imediatamente parei. Vocês bem sabem o quanto eu sou apaixonado por esse suplemento fantástico, muito mal visto por conta de um cérebro de azeitona de alguns profissionais que só porque entenderam que a glutamina não atua no ganho de massa, esse povo que tem mais músculo que cérebro, isso não é difícil, começou a detonar a glutamina dizendo que ela não serve para mais nada. Realmente, para um monte de urugutango que só pensa em ser grande e está desdenhando com saúde, tanto faz, né? Mas quando falamos de saúde, imunidade e inflamação, nós falamos de intestino. Lógico, né? Todo o seu tecido imunológico adulto está no seu intestino. A sua maior barreira, né? Na infância, temos o sistema respiratório. Por isso que toda criança, até os 10 anos, pega muita gripe. Outro dia, uma mamãe falou, nossa, meu filho pegou 3 vezes a gripe no mês. Não, tua filha pegou 3 gripes diferentes, 3 vírus diferentes no mês e resolveu os 3 vírus. Porque tem a imunidade muito voltada no sistema respiratório. Mas à medida que vamos ficando adulto, esse tecido imunológico fica mais no sistema imunológico. Sim, a glutamina tem um melhor efeito sobre o jejum, né? Mas para isso a gente vai chamar a Aline Sampaio, que é uma pessoa que eu conheci num congresso de longevidade, num stand, onde ela apresentava alguns shots de glutamina associado a um monte de produtos promotores de imunidade. E isso me chamou. Olha, a Luana chegou, a Melody já ficou louca. Vai atrás da Lulu, vai. E é sobre isso que vamos falar agora, tá? Nunca usou glutamina, amor? Não acredito que acabou a luz agora. Um minutinho, povo. Oi, Lulu. Oi.
Me perdoem, alguma coisa aconteceu aqui, eu preciso entender. Sim, creatina também é sensacional. Mas vamos falar sobre tudo isso. Vou chamar qual a melhor para disposição, glutamina ou creatina. Acordar descansado, filha. Acordar descansado. Se você quer disposição, presta atenção no seu sono. Olha o Rafa do Organites Poá. Muito bom. Todo mundo quer disposição, mas ninguém cuida do sono. Todo mundo quer energia, mas ninguém cuida do sono. O sono é o maior pilar da imunidade, para todos os níveis. Só estou esperando aqui a luz voltar aqui para poder chamar. Porque eu estou sem bateria no telefone e preciso começar a live com certeza e garantia de que está carregando, tá? Senão vai cair no meio. Como dormir bem? Você me acompanha há pouco então, né, Flávia? Corre no destaque da minha bio. Tem um vídeo lá só sobre sono, para te ajudar tudo sobre isso. Aliás, a maior parte das perguntas que vocês fazem aqui está lá no destaque da minha bio. Mas isso dá trabalho, né? Vocês querem uma resposta agora, imediata, agora. Não vai rolar. Você vai ter que aprender a estudar, pesquisar. E assim, não estou dificultando a tua vida, né? Rapaz, tudo travou aqui. Você corre lá no destaque da minha bio, você vai encontrar um monte de temas. Um deles é o sono. E o sono vai te trazer todo esse conforto aí que você precisa, com um monte de dica que você está querendo, tanto para quem tem dificuldade para iniciar o sono, como para acordar descansado. Tá bom? Aminoácidos essenciais eu uso da Central Nutrition, eles são maravilhosos e adoro. A live hoje é sobre imunidade, não é consultinha aqui. Quando eu faço live aberto, a gente bate papo. Mas hoje a live tem um tema e tem uma convidada. E o assunto é imunidade e inflamação. E se vocês estiverem dispostos a participar, é muito simples. É só vocês fazerem perguntas envolvidas com o tema que eu trago vocês para dentro. Agora, se vocês começarem a perguntar um monte de coisa desconexa, eu vou uma hora, e dependendo de como vocês se comportarem, que sempre tem, eu vou ter que desligar os comentários. Então, eu vou pedir para vocês participarem da live. Tá bom? Eu peço, por favor, filha, eu estou dando a live, ô vó, Ninha, a live sou eu que estou dando, amor. Não foi você que abriu a live. Então presta atenção você em mim, tá bom? Eu estou aqui te dando conteúdo gratuito. Não é consulta. Que alimento causa mais inflamação? É uma boa pergunta. Né? Sem dúvida nenhuma, para algumas pessoas é o glúten, é o trigo. Lipedema é inflamação. Talvez eu tenha que desligar mesmo, Marcelo. Mas antes eu vou dar uma chance para todo mundo. Eu ainda acredito no ser humano. Eu acredito, depois eu acabo desligando. Mas eu vou chamar a minha convidada. Porque essa conversa é boa e é importante para que tenhamos mais entendimento sobre os temas, tá bom? Então eu vou chamar a minha amiga. Cadê você? Pede para você participar. Aline, pede para participar, para eu encontrar você aqui. Vamos lá, você está aqui já? Pronto. Glutamina é melhor em jejum ou antes de dormir? Ambas condições são parecidas, são jejum. Ambas condições são excelentes para você usar a glutamina. Tanto no jejum antes de dormir, quando você pode colocar, associar sua glutamina com um pool de probióticos e lactobacilos, como também se você faz jejum pelo dia. Porque não faz muito sentido você tomar a glutamina e comer um monte de coisa em cima logo a seguir. Agora, se você faz um shot como eu e demora um pouco para comer, também pode ser pela manhã. Olha quem chegou, ali, Olá! todos os tons aí combinando da parede, achei, olha, tá linda a fotografia, Aline. Quando eu Muito crescer, eu vou me obrigada. preparar melhor como você. Muito Imagina, o bom o seu senhor já cenário. nasceu preparado, doutor Maracate. O senhor é uma honra estar aqui com o senhor, viu? E olha, conhecendo a Aline, e conhecendo o produto dela, na verdade conheci o produto dela primeiro, fiquei lá no stand, já me apresentaram a Aline, e eu elogiando a Aline, ela acabou me confessando que ela sempre
teve o desejo desse momento que está rolando aqui, porque ela sempre foi uma entusiasta da glutamina, né? E se você pensar em glutamina, todo mundo vai lembrar que me acompanha, água, limão, glutamina, gratidão, foi um negócio que rolou por muitos anos aí, muita gente E te ficou sigo desde brincando com esse, essa época, faz dessa época do muitos anos. Snapchat, né? E aí Sim. é lógico que não é nada por acaso, eu acredito no universo conspirando no encontro daqueles que vibram a mesma frequência. Foi inevitável o nosso encontro e eu fico muito feliz, inclusive, com esse momento de poder compartilhar essa nossa história, um pouco do que vamos falar, né? E sobre e tudo aquilo que podemos usar para promover a imunidade e desativar a inflamação, sem Sim. dúvida. Seja bem-vinda, Aline. Muito obrigada, doutor. Vamos lá, Diga lá, estou querida. super empolgada para esse nosso bate-papo, porque eu sei que vai ajudar muitas pessoas, né? Esse tema tem sido muito abordado sobre inflamação. Inclusive, me perguntaram essa semana, por que que antigamente não se falava tanto de inflamação como tem se falado hoje em dia, né? E a resposta acho que é muito simples, porque antigamente acho que não se inflamava tanto o corpo como a gente como inflama É hoje, né? simples, né? Vamos ver quem está nos acompanhando aí. Quem tem mais de 40, 50 anos que está nos acompanhando? Tem um grupo bom aí? Fala eu, por favor, só para a gente ter uma ideia. Só aí, só para ter uma ideia. Quem de vocês que nos acompanha tem mais de 40, 50 anos? Então, eu vou perguntar a vocês. Há 20, 30 anos atrás, quantas pessoas com Alzheimer, quantas pessoas com demência, quantas pessoas com autismo no espectro, quantas pessoas com doença autoimune, quantas pessoas obesas, diabética, com câncer você realmente viu? Você deve ter ouvido. Agora, passado 20, 30 anos, me conta, quantas pessoas com câncer, doença autoimune, Alzheimer ou espectro autista vocês conhecem próximos de você? Muitas. Dezenas. Dezenas. E Infelizmente. aí a pergunta que eu faço para todos vocês: o que foi que aconteceu no planeta? Foi o nosso código genético? Foi o DNA que mudou, alterou? Não. Foi o ambiente que inflamou. O estilo de vida e ambiente. Isso chama epigenética. Nós estamos fazendo escolhas erradas, escolhas ruins, e isso está nos inflamando. E a maior parte disso, resumindo, a gente vai detalhar, na minha opinião, é tudo que você escolhe de errado para hospedar como qualidade de pensamento aqui e como qualidade de alimento aqui. E essas são as duas portas do adoecimento da era moderna. A má qualidade do pensamento que você hospeda aqui, cheio de ansiedade, tristeza, angústia, depressão, medo, culpa, e a má qualidade daquilo que você coloca para dentro do seu organismo. Lógico que vacinas e um monte de agentes externos contribuem para um monte de fatalidades que estamos vivendo, mas eu não estou empoderado de documentação agora para falar da vacina como eu gostaria. Mas eu posso falar com a mesma convicção do açúcar, do glúten, do leite, do álcool, do estresse, da noite mal dormida, da poluição, dos ultraprocessados. Isso tudo está documentado cientificamente, com muito embasamento há muito tempo em revistas de altíssima relevância. Né? Então, disso eu posso falar com convicção. Da vacina, eu vou deixar a minha impressão, as minhas, as minhas teorias, que um dia elas vão se concretizar com mais informação. Então, eu vou ficar onde eu posso falar, tá, gente? Mas eu acho que é nisso que está acontecendo. Você concorda, Então, Aline? Que essa é a grande mudança? totalmente. Não se compara, né, a alimentação que tinha na época dos nossos avós, é incomparável com a nossa alimentação de hoje. O estilo de vida é incomparável, né? As noites dormiam cedo, acordavam cedo. Hoje a gente vê as pessoas dormindo cada vez mais tarde, dormindo mal, acordando cansadas. E o que o doutor falou logo no início da live foi muito pertinente, que o sono está ligado a tudo. Não tem como você ter energia durante o dia, não tem como o seu metabolismo funcionar corretamente, você ter imunidade se você não dorme bem. E hoje, infelizmente, eu vejo pessoas, eu falo que é um remédio para dormir, um para acordar e um para sorrir. E isso, para mim, é muito triste. E hoje, o fato de eu trabalhar com suplementação, ter uma empresa disso, me preocupar muito em ser suplementos realmente saudáveis, limpos de verdade, o doutor viu, né, que são totalmente limpos, justamente por isso, preocupada com o rumo que as coisas têm tomado, né? E eu fui uma pessoa que há 12 anos atrás eu estava indo para esse rumo errado, né? Então eu fui diagnosticada com fibromialgia aos meus 23 anos,
totalmente inflamada, pesava 10 quilos a mais do que eu peso hoje. E foi quando eu decidi mudar meus hábitos. Decidi, hoje eu durmo 9 horas da noite, durmo bem, acordo descansada, faço atividade física, cuido da minha alimentação, me suplemento. E minha vida mudou 1000% em todos os aspectos. Porque é o que o doutor também falou, aí muda aqui, né? Isso mesmo. Isso mesmo. Olha, você falou num ponto que eu quero começar por ele. O primeiro é aqui, onde que a moça diz? Mas antigamente as pessoas viviam menos, hoje vivemos mais. Com que qualidade vivemos mais? A sua vovó urbana, ela está medicada com quantos medicamentos, com quantas injeções, com quantas idas ao hospital para estar com 80 anos vivendo uma vida ruim? Dá uma olhadinha na vovó da roça. Veja essa vovó da roça de 80 anos, está com a mesma saúde da vovó urbana. Então não tem comparação, tá? Vocês estão falando de coisas sem conhecimento. Viver mais não significa viver melhor, tá bom? Isso é uma discussão muito grande entre lifespan e lifespan, sobre o quanto vamos viver ou como vamos viver esse quanto que queremos viver. Então eu quero, né, envelhecer. Eu não me incomodo de envelhecer, contanto que eu não me sinta jovem, eu não me sinta velho, eu não me sinto velho nem um dia. Nem um dia eu me sinto velho. Então eu quero morrer o mais tarde possível, o mais jovem possível. O ciclo circadiano é o primeiro ponto de saúde que a sociedade perdeu. Durante milhares de anos, nós vamos lá para a era paleolítica, até 10, 12 mil anos atrás, milhares de anos, até 12 mil anos atrás, foi o homem paleolítico. Por volta de 12 mil anos atrás, veio uma transição do homem mesolítico, quando o homem começou a querer parar de ser nômade. E uns 8 mil anos atrás se instalou o homem neolítico, que é o homem com domínio de ferramentas, fogo e agricultura. Agora o homem começou a montar as suas comunidades, suas sociedades, a começar a criar e estabelecer agricultura e estabelecer residência. Durante milhares de anos, esse homem viveu epigeneticamente um modelo comportamental que desenhou o nosso genoma. O meu genoma é muito específico. Veio do papai e da mamãe, o da Aline também é específico, é único, exclusivo, é diferente do da irmã dela, inclusive. Mas, de uma forma geral, todo o nosso genoma é muito parecido, porque ele nos foi herdado desse homem neolítico há 8 mil anos atrás. E o genoma pouco mudou. Então, esse genoma foi desenhado por um comportamento epigenético de milhares de anos. Comer comida de verdade de forma intermitente, movimentação física contínua com exposição ao sol e dormir junto com logo após o sol se pôr e acordar junto com a luz do sol. Esse ciclo circadiano de estarmos acordando e dormindo com a luz durante milhares de anos desenvolveu os ritmos biológicos, as secreções dos nossos hormônios, dos nossos neurotransmissores. Então hoje, para você estar com saúde, acorda cedo, você tem um pico de cortisol pela manhã. Tanto é que o horário de maior morte de infarto do miocárdio em homens adultos doentes é no horário da manhã, até às 11 horas, que é quando todo mundo tem um pico natural de cortisol e de hormônios adrenérgicos. Aquele indivíduo que não é saudável sequer suporta o pico fisiológico do cortisol e morre infartado na cama, em casa, no café da manhã. Mas esse é o ritmo. Tem um pico de cortisol, tem um pico de testosterona, hormônio tireoidiano, uma serotonina com uma curva longa, os hormônios da fome, né, a gastrina, a leptina, da saciedade, à medida que você come durante o dia. O homem, na história da humanidade, nunca comeu de madrugada. Então, vocês estarem dormindo tarde, comendo de madrugada, ficando acordado, vocês estão interferindo nos ritmos biológicos que foram estabelecidos durante milhares de anos no comportamento epigenético estabelecido pelo estilo de vida e pelo ambiente. E agora, ninguém quer entender por que está adoecendo. Vai dormir 3, 4, 5 horas da manhã, come às 2 horas da manhã. Agora começa a ter insulina alta de madrugada. Isso nunca aconteceu na história da humanidade. Se a insulina está alta, o glucagon vai ficar baixo, um hormônio maravilhoso você não vai produzir, que é o GH. Você vai começar a ter sono sem qualidade, vai acordar cansado, vai perder atenção, concentração, memória, disposição, vai ficar craving por alimentos ricos em açúcares e calorias. E aí começa todo um desbalanço de cortisol alto, desregulando testosterona, desregulando o dia e a noite, e faz um desbalanço total. Tudo porque você não quer se encaixar dentro de um ciclo circadiano onde o homem foi regido, né, durante milhares de anos. Né? Então, estabelecer-se dentro do ciclo circadiano, fugir desse movimento maluco que estamos vivendo. E é por isso que eu digo aqui aos médicos, enfermeiros e policiais e todos os demais que fazem plantão noturno. Todos recebem uma taxa de insalubridade.
Porque já sabem, o empregador, que você perde saúde vivendo isso. Uma taxa de insalubridade que nunca vai cobrir a saúde que perdeu, Já inclusive, sabe né? que o preço é caro, né, doutor? Caríssimo, Caríssimo. né? Então, assim, Irreversível, na é verdade. tão claro e reconhecido que o seu empregador e você assinam um documento de insalubridade, você recebe uma taxa. Então não há saúde nesse ambiente. Eu fui plantonista porque eu tive que dar plantão para sobreviver e dei muitos plantões, mas eu já sabia que eu tinha que alguma hora sair daquilo. Então, esse é o primeiro ponto onde todos vocês têm que aprender a respeitar o ciclo do dia e da noite e entender que isso não é só fazer você dormir. Não quero que você durma 8 horas, 7 horas. Pode dormir 10, 11, mas não vai dormir depois das 2, não vai comer depois da meia-noite, não vai comer depois das 11. Respeite essa fisiologia, que esse é o primeiro ponto que você desativa uma grande inflamação que estamos vivendo. Você concorda? Totalmente. Assina embaixo. Sobre esses pontos do que mais inflama o corpo, o doutor já falou aí no início, né? Sobre açúcar, glúten, sono. E, doutor, vamos entrar agora na parte do que a gente pode fazer para começar um processo de desinflamação. Lógico que a primeira parte é melhora de hábitos, né? Sem a gente melhorar os hábitos. Identificar os erros no comportamento, né? Primeiro identificar. Depois reconhecer. Ter consciência. Ter Identificar e consciência. reconhecer, porque o paciente tem muita dificuldade. Depois realmente aceitar, estou errando. Pronto, já deu um primeiro grande passo. Até chegar e a maioria das pessoas não chega aí. Não reconhece, não admite, coloca um monte de culpa e culpados. E desculpas com um monte de culpados. E aí vai vivendo errado. Então a primeira coisa é, realmente, eu estou comendo muito açúcar. Realmente estou bebendo demais. Realmente não estou cuidando do meu sono. Realmente eu não estou cuidando do meu corpo, eu sou um sedentário. Realmente eu não como comida de verdade, eu como ultraprocessado. Então você tem que reconhecer onde é que está o seu erro comportamental. Reconhecer e aceitar mudança. Você tem que estar preparado para fazer renúncias. Quando você quer escolher viver com saúde, não é só uma escolha. Toda escolha gera renúncias. Então eu escolho isso para tal, vou renunciar a isso, isso, isso e isso. E isso é uma atitude de adultos, mas estamos vivendo uma geração de mimizentos e de crianças, onde tudo que importa é fazer o que gosta e não aquilo que deve ser feito. Eu de novo digo, quem faz o que gosta é criança. Criança. E para criança eu tenho uma tolerância que a da Luana acabou já. Com É 16 isso anos mesmo. acabou. A minha ainda tem, eu tenho uma de 2. Ela ainda É, tem. acabou. Mas adulto, não importa o que você quer, o Faz o que que tem que você ser feito gosta, e filhão. pronto. Né? Também Faz não o que agora. tem Às que vezes ser as pessoas falam feito. assim, eu acordo 5 horas da manhã para fazer tudo, né? Treinar e tudo. E as pessoas falam assim para mim, como você consegue? Você acorda todo dia animada, com vontade? Eu falei, não, pelo contrário, eu não acordo todo dia com vontade, mas todo dia é o que eu tenho que fazer, porque eu sou adulta e eu sei as escolhas que eu fiz para minha vida. E para eu obter o resultado que eu quero, ter a saúde que eu quero, a disposição que eu quero e o resultado que eu quero, é o que eu tenho que fazer. Ponto. Não tem que Perfeito. discutir. É exatamente saber o que tem que ser feito. É você planejar e executar. Né? Exato. Mas aí o que uma sociedade dessa preguiçosa quer? Quer ser tratada, não quer se tratar. Quer ser curada, não quer se curar. Quer ser emagrecida, não quer emagrecer. E Então tudo aceita tudo. começa de dentro para fora, né? Aceita remédio, aceita agulhada, aceita injeção, aceita tudo. Né? Aí que é Quero dar um milagre, oi. né? E Quero dar um acredita oi nos pro João milagres. Almeida. Quero dar um oi pro João Almeida, um nutricionista bacanérrimo que entrou aí. João, Legal. saudações. Esses são os pontos mais importantes, sabe, Aline? As Sim. pessoas, elas estão cheias de desculpa para cometer os seus erros. Sedentarismo, por causa disso, vou beber por causa daquilo, vou comer por causa daquilo. Cara, não tem nada a ver isso. Você está sabotando o seu corpo, a estrutura que carrega o seu cérebro. Né? Se você quer viver mais, você vai ter que cuidar da sua plataforma. Você cuida do seu carro, você cuida da sua moto, você cuida da sua bicicleta, passa óleo na correia e fica tomando qualquer coisa. Entendeu? Não faz sentido isso. Então, cuidar do sono, cuidar dos pensamentos também é importante, Aline. Estamos vivendo uma sociedade com pensamento muito acelerado, muito acelerado. E aí, o que a pessoa que está com pensamento acelerado precisa toda hora? Tá vivendo um ambiente desconfortante mental, cheio de medo, perigo, risco. Aí ele é fumante. Sabe o que o cérebro diz para ele? Vai fumar. Aí ele não é fumante, mas ele bebe. Sabe o que o cérebro diz para ele? Vai beber. Mas ele não fuma e não bebe. Sabe o que o cérebro diz para ele? Vai comer. Então a pessoa come, fuma, bebe, também te amo.
E acha que o cigarro ou a comida ou o álcool acalma. O que o acalmou foi voltar para o presente. Então, quando ele veio para o cigarro, agora ele está no presente. Tem que abrir o cigarro, tem que respirar. O álcool é abrir a garrafa e servir os copos, o colocou de novo no presente. E o comer, eu lhe colocou, então, o que nos melhora também é estarmos vivendo o presente, Aline. As pessoas estão sofrendo, não pelo que elas estão realmente vivendo, mas pelo que elas estão imaginando que pode O viver. E excesso do isso, em futuro, né? neurociência, é um puta crime, porque o cérebro não discerne imaginação de Um realidade. excesso de futuro tremendo. E eu percebo também, doutor, um imediatismo muito grande, que foi o que você falou, já que é uma solução muito rápida para as coisas, é uma solução de terceiros, e vai já para a solução mais fácil. Então eu vejo assim, ao invés de procurar uma mudança de hábitos, Isso, melhorar, por exemplo, eu quero emagrecer. isso, Ao invés de procurar, vai já para um medicamento forte, já que isso. é uma solução rápida. Rápido. Não está dormindo. Por que eu não estou dormindo? O que eu posso Isso. fazer? Olha, eu vou apagar as luzes de casa mais cedo, eu vou fazer uma higiene do sono, eu vou tomar um suplemento para melhorar a qualidade do meu sono, eu vou fazer uma atividade física de dia para melhorar meu sono. Não, já vai para um medicamento, muitas vezes até tarja preta, já começa aí. Eu falo, já Não, vai você quer para a uma última pior? opção. Quando a pessoa nem percebe que o sono é ruim, acorda cansado todo dia, mas de dia tá sem energia, não presta atenção, vai tomar Venvance. Aí tô tomando Venvance porque eu tô sem atenção, eu tô sem. Não, você tá sem atenção porque você acorda cansada. Hã? Como é que você acorda? Não, e aí Cansada. ela É fica lógico. mais agitada, E à chega à noite, ela aí que ela não noite não dorme mesmo, aí ela dorme. tem que entrar com medicamento para dormir à noite. E aí Então, vai virando, tudo isso piora o ambiente inflamatório, né? Porque desregula todos os ritmos todos biológicos, os que é, sem medicamentos dúvida pioram nenhuma. a inflamação, Oi, né? querida? Todos os medicamentos pioram muito o Tudo. processo de poder inflamatório. É. E aí, então, esse é o primeiro ponto que eu acho mais importante que está impactando na inflamação nas pessoas, sabe? Esse comportamento. Porque quando a gente fala em inflamação, todo mundo pensa que eu vou comer e beber. Mas isso é uma inflamação. E é uma inflamação que uma grande parte da população está vivendo, desregulando seus hormônios e neurotransmissores, tá? Lógico que existe uma série de outras coisas que vamos falar agora, inclusive. Então vamos lá, doutor, de forma, o que a gente pode fazer, o que as pessoas que estão nos assistindo podem fazer para desinflamar aí de forma, começar um processo, né? Porque a desinflamação também não é um processo contínuo que vai ser a vida toda. Porque também vamos continuar inflamando o corpo todos os dias, não tem como não, Olha, né? a inflamação é É inevitável. Eu inevitável. acabei E de ela voltar da também quer. musculação. Uhum. Acabei de voltar da musculação. O que eu fiz lá? Inflamou. Inflamei. Fiquei inflamando, repetindo o movimento, repetindo sobre resistência, até ter microlesão muscular. São inflamações que nós controlamos. Sim. Agora eu vou tomar whey protein, vou colocar creatina, eu vou dormir um sono anabólico para restaurar essas microlesões. Então, tudo isso é importante, mas a inflamação nós convivemos com ela. Você dá uma topada no pé de uma mesa, fica vermelha, inchada, é necessária essa inflamação para restaurar o equilíbrio. Então, as inflamações agudas são muito importantes. E a sua saúde depende da sua capacidade de ter uma reação inflamatória para suprimir aquela lesão, aquela picada de inseto, aquele corte ou aquele trauma. Mas o que a gente está falando hoje não é essa inflamação. É uma inflamação crônica. É uma inflamação crônica subclínica e silenciosa. Todos os dias, Aline, eu atendo pacientes com doenças autoimunes. Metade dos meus pacientes têm doenças autoimunes. E aí eles vêm do médico dizendo que, como é aprendido por eles, né, que doença autoimune não tem causa. E assim, se uma doença autoimune não tem causa, então ela não tem cura. Se não tem cura, a única coisa que serve para ela é drogas e medicação. Medicação. A live vai ficar salva, Vai pessoal. ficar salvo. Medicação, medicação, medicação. É lógico que tem que ter uma causa. Nenhum corpo pode provocar uma reação de autoimunidade do nada. Tem que ter alguma causa. Sempre tem que ter alguma causa. E a maior porta de entrada para dentro do nosso organismo é a nossa boca. Né? Desde o dia que você largou o peito da mãe, é pela sua boca que entra alimentos e produtos alimentícios para dentro de uma estrutura que chama trato gastrointestinal, que por Deus ela é impermeável e nos protege. Entretanto, nós estamos expostos a tantas substâncias estranhas e aditivos que o nosso genoma nunca viu, que o nosso intestino está desenvolvendo uma permeabilidade intestinal, que é a sua perdeu a capacidade de integridade, abre pequenos espaços entre os enterócitos, atravessam restos alimentares, alergias alimentares, toxinas, cai para dentro da circulação. E agora nós temos um indivíduo que desde a sua infância tem rinite e sinusite. Ah, mas isso não é nada, ele foi no otorrino, tomou antibiótico. Ele já está com 20 anos e foi 15 vezes ao otorrino.
Já tomou 10 vezes antibiótico nos últimos 15 anos. E ninguém se deu conta de que isso é uma inflamação crônica subclínica a vida toda. Dermatite vai e volta, vai no dermato, trata com a pele, põe um Roacutan, põe um corticoide, põe uma pomada, mas ninguém está pensando em integrar de forma integral. Tem dores articulares. Aí um dia esse indivíduo na vida adulta tem uma doença autoimune e a pessoa tem coragem de dizer que veio do nada. Como do nada? Está inflamada a infância inteira. É um processo. Você vem com dor articular, com rinite, sinusite, dermatite, rinite, dermatite. Aí um dia vem uma doença autoimune. Meu Deus, eu fui impactado por uma doença autoimune. Como? Teu corpo está te pedindo socorro há 15 anos, avisando, dando todos os sinais de inflamação. Rosácea, melasmas, dermatites, descascando, dores, rinite, sinusite, brain fog, mente lenta, cansaço, baixa energia, o corpo todo inflamado, gases, estufamento, gases, alteração na consistência das fezes. Está tudo relacionado com a alimentação. O intestino é o órgão que mais conecta com o corpo inteiro. Né? Você faz mais sinapse neural com o cérebro. Nenhum. Tem um sistema nervoso entérico próprio, independente do sistema nervoso central. Tem mais neurônio que toda a coluna dorsal. Produz 90% da serotonina, 50% da dopamina corporal, outros 30 neurotransmissores. E aí você trata seu intestino com corantes, qualquer adoçante, produtos industrializados e quer saúde? Né? Aí depois fica atrás do antídoto. Não existe antídoto para veneno. A primeira coisa é identificar o que está fazendo de errado e começar a dar um basta para isso. Né? Então a sua pele vai melhorar, mas isso vai levar meses para o seu intestino restaurar. Quem pode te ajudar a ser mais rápido nisso é o jejum. E alguns suplementos podem lhe ajudar nisso, nesse reparo, né? Mas uma coisa simples que todo mundo pode fazer, além de remover aquilo que te inflama, é dar um período para o seu intestino. Fala, intestino, hoje eu vou deixar você 18 horas descansando. O intestino não descansa, ele tem um tempo agora de fazer auto-reparo. Um reparo que ele não consegue fazer porque vocês não param de mandar comida para o intestino o dia inteiro. E ele não descansa nunca. Não descansa nem dormindo, porque vocês comem de madrugada. Então, dar 14, 18 horas para o seu intestino reparar é maravilhoso. Beber água, né? Que é uma coisa tão simples. Beber água, isso, hidratar. Isso mesmo. E lógico que a gente pode usar tantas outras coisas para ajudar, já que eu entendo que o intestino é, sem dúvida nenhuma, uma das maiores portas de entradas para o nosso adoecimento, e não é à toa que é no intestino que a maior parte do nosso tecido imunológico está alojado. Exato. Muito bom, incrível, doutora. Ficaria o dia todo te ouvindo aqui. E vamos então entrar na parte dos suplementos. Como que os suplementos, né? Quais os suplementos aí que poderiam nos ajudar nesse processo da desinflamação? Olha, além, né? Lógico, o primeiro passo tem que ser a mudança de hábitos. Não tem como a gente pensar nisso sem uma mudança de hábitos. Mas sim, temos vários suplementos que podem ajudar nesse processo, otimizar esse processo. E quais seriam eles? Olha só. Doutor? Antes de mais nada, você tem que entender que vai ter que reconhecer e tirar do seu intestino aquilo que te machuca. Não existe suplemento que corrija estilo de vida. Tá? Se não sabe para onde você vai para a indústria farmacêutica. Vai tomar Venvance, vai tomar Donarém, vai tomar Ritalina. Tá cheio lá de droga lá. Stilnox, Zolpidem, tá tudo lá. Né? Agora, não, eu quero cuidar da minha saúde. Quer cuidar da sua saúde, você não pode esperar doença. Então você vai ter que fazer mudanças, fazer escolhas. E a primeira é renunciar àquilo que te faz mal, envolvendo açúcar, glúten, leite para muitos. Glúten e leite não para todos, mas para muitos. Para a grande maioria. Para a grande maioria. Ultraprocessados, industrializados, álcool e poluição. Né? Então, tendo o intestino sendo alvo, sem dúvida nenhuma, uma das coisas mais importantes para o reparo do intestino a glutamina. Eu não conheço nenhum suplemento que pode me ajudar mais. Mais de 10 anos, né? Bem Oi, mais. amor? Mais de 15 anos que o senhor fala da glutamina. Há muito tempo eu falo da glutamina e as pessoas não estavam entendendo, né? Achando que era uma creatina, alguma coisa. Vai muito além. Eu sei que a creatina é um suplemento maravilhoso, aliás, o mais estudado por todas as suas funções, e faz muito sentido. Mas não tem nada a ver uma coisa competir com a outra. A gente toma os dois juntos, cara. Até junto. Então, a glutamina vai ajudar na imunidade do organismo, vai aumentar a quantidade de linfócitos das células de defesa do nosso corpo, vai estimular a produção da imunoglobulina, que são as nossas células de defesa, vai estimular os linfócitos T, os linfócitos B, vai ajudar a reduzir o risco de infecções, vai proteger melhor essa barreira intestinal, vai garantir melhor essa
hipermeabilidade, gerando maior aderência entre as células pelas tight junctions, são as junções que grudam os interócitos, garantindo que só vai entrar agora pela velocidade, não entre as células. Né? Então a glutamina é um aminoácido que é produzido naturalmente no corpo, mas quando você faz atividades físicas intensas ou trabalha, você consome sua glutamina e você começa a ter uma necessidade de suplementar para poder transbordar essa glutamina no seu intestino. Ela também é importante para cicatrização de feridas, aumenta os níveis de óxido nítrico. Então a glutamina ajuda demais no processo de cicatrização. Então, de cura e cicatrização. Então a glutamina, para mim, é o carro-chefe quando você remove tudo que está inflamando seu intestino e coloca essa locomotiva, que chama glutamina, para correr o seu intestino, fazendo toda essa faxina e essa limpeza, né? E essa promoção de saúde a nível de enterócitos. Aí é lógico que você pode colocar um monte de outras coisas que promove imunidade. E acho que você mandou muito bem nas suas escolhas. Eu confesso que realmente você foi danadinha, Eu amigo. já Você te foi... falei que eu fui inspirada pelo senhor, né? Não, mas você foi muito Eu feliz, via né? tudo Porque que você misturava ali, falei, eu precisa facilitar, porque ao mesmo tempo eu acredito que a suplementação, doutor, ela precisa ser prazerosa ali, né? Ser fácil no dia a dia, né? Porque a vida de todo mundo é corrida. Então eu pensei numa forma de facilitar a rotina e deixar gostoso, ao mesmo tempo prazeroso. Porque eu acho que a suplementação, esse momento, tem que ser prazeroso também. Foi por isso que eu desenvolvi o ó, shot. eu acho que o momento da manhã, o shot da manhã é um momento muito elevado Sim, vibracionalmente, sabe? eu Então amo esse você momento. acorda, lógico que aqueles, né, tem várias possibilidades. Ó, tem dois desenhos. Você acorda reclamando, remelando, tomando refrigerante de cola, acendendo cigarro, reclamando do sol e da chuva. Ok, tá cheio de gente assim. Não vai ser a Eu, glutamina que vai não salvar. vai ser glutamina que vai salvar. Agora, você quer cuidar de você como um todo. Então, você dorme, cuida do seu sono, acorda disposto, agradece a sua vida, a sua existência, a das pessoas que estão ao seu redor, faz uma oração, pratica o jejum, toma uma água com limão. E aí, então, começa a preparar um shot. Só a alquimia de pegar um copo, essa ação de autocuidado, tem uma promoção, tem um valor energético Muito muito grande. elevado. A pessoa está preparando o seu produto e tomando logo pela manhã, junto com boas ações de saúde mental, o shot tem uma ação mais do que física, sabe? É emocional também, é mental. É o teu Agora, momento, né? é É o o teu momento. momento de autocuidado. Isso, é um Você momento de tem que ter esse autocuidado, de atenção própria, sabe? olhar para você. É o momento também Isso. de você parar e se olhar para dentro. E o shot é Aí, esse momento. esse momento é maravilhoso. Então, eu já vivi de tudo. Já tive minhas bandejas com meus potinhos, todos separados. Eu, no começo, eu gostava, mas quem não gosta muito é a rainha, porque depois eu sou bagunceiro. Eu deixava uma bagunça enorme, essa é a verdade, né? Aí, aí você faz um negócio, cara, que é gostoso, palatável, tem uma solubilidade incrível, porque 3 mexidas de colher Já tá. só tem stevia, né? É clean label o produto. Aí eu olho lá, tem beta-glucana, N-acetilcisteína, tem Que eu amo, geleia inclusive, real, NAC. própolis, pimenta negra e cúrcuma e lisina. Vitamina C, 500 miligramas. 500 miligramas de vitamina C e lisina. Então, você montou um coquetel imunológico, né? Eu acho que se as pessoas Aí quiserem, eu vale posso lembrar até que a glutamina são 3.000 miligramas. 3 3 gramas de gramas, que é a dose ideal, inclusive. Eu sou um fã de tudo isso porque faz parte da minha suplementação. Eu só reforço com o seu shot que fez parte. Então, agora mudou. Agora eu vou lá, escolho de limão de laranjinha e já coloco. Mas eu ainda posto um própolis a mais, ainda coloco dentro de. Eu gosto de Ah, e fazer além minha do misturinha. própolis, doutor, eu coloquei geleia real também, viu? Tem Desse geleia real verde aí, também. né? Então, aí eu parei de ter que tomar aquela geleia real que eu tomava de manhã do freezer, já tá tudo ali. E aí eu coloco mais um pouco de própolis, mais um pouco de limão, e aí eu faço o meu shot. Mas, cara, uma coisa maravilhosa que você tem lá é o NAC, né? Esse N-acetilcisteína, ele é um composto que ele é um precursor de glutationa. Eu uso muito em soro. O glutationa é um dos mais poderosos antioxidantes que o corpo pode ter. Então, num ambiente de estresse oxidativo, onde todo mundo está vivendo uma liberação de radical livre maior do que absorve em antioxidantes, quando há um déficit, quando há um desequilíbrio, onde você está mais estressado, dorme mal, se alimenta mal, bebe muito, não treina
e muito nervoso, com baixa qualidade de alimentação e baixo aporte nutricional, você começa a fazer um estresse oxidativo, mais radical livre do que antioxidante. E isso é a porta de entrada para várias doenças junto com a inflamação crônica. E uma das maneiras mais eficientes é você começar a aprender a usar antioxidantes. E o NAC é um antioxidante muito poderoso, extremamente poderoso. Tem efeito mucolítico, promove a fluidificação do pulmão, mucosa, catarros, mucos, Tenho remove muito tudo, relato, doutor, de pessoas que começaram a usar o shot, tiveram muita melhora de sinusite e rinite, de não porque remove precisar mais todos esses fazer seios uso de nasais que ficam antibiótico. com pequenos mucos parados. Ela tem ação mucolítica, ela mexe nisso e remove as secreções nasais buco-orais. E isso previne você de um monte de sinusite, de rinite que poderia acontecer só por isso só. Mas vai muito além, Para porque o ele é um fígado poderoso... também, né? Gosto Tem, muito do amor? NAC para o fígado. Para o fígado, gosto muito do Sim, NAC. tem uma ação hepática, ajuda na Sim. detoxificação, né? Aí você também colocou beta-glucana, não foi? Beta-glucana, A geleia beta-glucana real. é um polissacarídeo que é presente em leveduras, em cogumelos, tem uma função de modular a imunidade, né? Ela ativa macrófagos e as células natural killer. Então ela vai estimulando as células no nosso sistema imunológico, vai modulando a nossa imunidade adaptativa, previne infecções, né? Tem muitos estudos relacionados à beta-glucana com diminuição e frequência de infecções de gripe, infecções respiratórias, resfriados. Então, esses antioxidantes têm uma função antioxidante e anti-inflamatória. Então, junta NAC e beta-glucana com glutamina, né? Mas aí, como você já bem disse, você também colocou a geleia real, né? Que aliás, da abelha, você usou bastante da Bastante. apicultura, né? Você colocou a geleia e o E o própolis dentro. própolis junto, isso. E elas têm poderosas ações imunomoduladoras. O própolis por si só é bactericida, é fungicida, é virucida, é cicatrizante, antioxidante também, o vermelho em especial. E eu Até faço vi uma que o doutor mistura. compartilhou hoje sobre a questão, foi com o Parkinson, né? Ah, é? Hoje eu fiz um estudo do própolis agindo sobre o Parkinson, Sim, como incrível. colaborador. Muito Não, bom. realmente você fez umas escolhas bacanas. O que mais tem lá? É, Cúrcuma, que eu a amo, curva. cúrcuma, né? Cúrcuma. Isso Lembrando que a gente precisa da pimenta preta, né? Os estudos mostram aí a importância da pimenta preta para a absorção da cúrcuma de forma correta. E uma das coisas que eu me preocupo muito é isso, né, doutor? Além de ter dosagem de estudos científicos nos nossos suplementos, de serem ativos de qualidade, ser limpo de verdade o produto, ser gostoso e as combinações dos ativos para que tenha um resultado efetivo. Então, eu gosto muito dessas combinações, de não ficar usando tudo isolado. Eu acho que tudo que a gente potencializa de forma correta, a gente consegue um resultado muito melhor na suplementação. Olha, mudou. Eu carregava 8 saquinhos para viajar, agora eu carrego um potinho só. Tá tudo Aí, ó, prático. facilitou. Tá muito mais fácil, realmente. Como eu dizia, no começo eu gostava de ser um alquimista. Mas com o tempo eu quero as coisas Sim. práticas. Bom, você falou muito bem, né? Eu vejo muita gente tomando cúrcuma, mas as pessoas esquecem da pimenta preta. E a cúrcuma tem uma baixa biodisponibilidade sem a pimenta preta. É difícil você absorver cúrcuma tomando cúrcuma. Por isso que o indiano tem saúde com a cúrcuma, porque ele come o dia inteiro. Então vai Sim. entrar curcumina dentro dele de alguma maneira. Né, do café da manhã, do lanche. Agora, a gente que só toma um suplementozinho de cúrcuma no E dia, temos que tem que tomar ter cuidado até com a procedência de cúrcuma, né? isso. Ficar exposta, às vezes fica naqueles baldes transparentes, exposta à luz do sol, naqueles lugares que vende. Ali, ela, exposta à luz do sol, ela não vai, já perde toda a parte terapêutica dela. Ó, Então, a gente tem que tomar cuidado desde isso. Quando a gente usa algo padronizado assim, a gente tem, a cúrcuma que eu trabalho é aquela 96% padronizada. curcuminoides. Isso. Junto com Então, mas a biodisponibilidade dela aumenta quando tem presença de de pimenta pimenta preta. preta. Não tem a Exato. menor dúvida disso. Alguém me perguntou assim, mas gente, só a glutamina não resolve? A glutamina resolve, né? Porque é um super soldado. Mas quando um soldado vai com outros soldados, isso se torna um exército. Então, Potencializa muito. eu prefiro um exército do que só um soldado, né? E se puder tudo estar no mesmo lugar de uma vez, né? Acho que essa é a grande sacada E eu de que ainda estamos aqui falando. gosto de manhã, doutor, de misturar ela com a creatina. Por que não, né?
Porque, lógico, já esse shot, porque a creatina pode ser tomada a qualquer horário do dia. Aham. Então, essa combinação de suplementos com a glutamina, todos eles, absolutamente todos eles, têm como função aumentar a imunidade e desativar a inflamação. Então, eu acredito de verdade, foi a razão pelo qual eu fiquei olhando lá no teu stand e parei, inclusive nos Sim, conhecemos. Você está de parabéns, Aline. Você fez um obrigada. produto realmente muito bacana, que dá vontade de novo de fazer meu shot, ficar brincando, água, limão, glutamina, e muita gratidão, inclusive. E, doutor, lancei um novo sabor. Estamos lançando hoje um novo sabor do shot glutamin. Vou te mandar para você provar. Tenho Qual? certeza que você vai Qual? gostar. Qual? Sabor melancia. Não, mas é a minha fruta preferida. É a minha fruta Fechou. preferida. E lembrando que todos são com aroma natural. A gente não trabalha com aroma artificial, né? Então, agora temos de limão, temos o de tangerina e agora o de melancia, que eu tenho certeza que você vai amar demais. Muito bom. Peraí, aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Achei que alguém falou de dióxido de titânio. Não tem, não. Eu sou muito chato. Quando eu olho um produto, eu vou nos ingredientes. Assim, eu vejo produto bom, eu quero falar o que você achou do meu produto. Do quê? Dos insumos, sim, mas e essa cápsula cor-de-rosa? O que você está fazendo com isso? Ai, doutor, porque é mais bonitinha. Bonitinha onde? Eu nunca vou tomar um negócio desse. Então, você coloca um monte de produto legal dentro de uma cápsula cheia de corante. Então, assim, quando alguém vai desenvolver produtos, a atenção Preocupar com tem. tudo. Eu acredito num produto de qualidade quando ele é totalmente clean label. Tem que estar atento a tudo. Né? Então, não é só os insumos que você colocou, é a atenção de não ter porcaria e tranqueira no seu produto, né? Que vai garantir mais durabilidade, mais estabilidade e para gerar uma maior rentabilidade. Ok, até entendo o interesse da indústria. Mas você, quando faz um produto desse, você está fazendo um produto bem nichado para um público que é exigente e sabe, e se não sabe, tem que aprender, né, o que está Sim, comprando. E com isso faz certeza. muita diferença. Gente, para quem quer É saber, olha isso. só, eu vou salvar a live, eu vou marcar a Aline na live, e vou marcar o shot para vocês conhecerem. E vocês podem ir para a live salva, fazer pergunta para a Aline, perguntar para E ela. aqui Que eu... também, doutor, quem quiser digita inflamação aqui nos comentários, que vocês vão receber um blog com conteúdo, um resumo do que a gente falou aqui na live. Olha só, O pessoal já fez um resumo olha só. Então, e pode vão provocar mesmo. receber. Todo mundo Só escreve escrever inflamação. inflamação nos comentários É aí. isso aí. No Escreve direct, inflamação. vocês já vão receber um blog. Lá vai ter várias informações de tudo que foi falado aqui, que vocês vão gostar muito. Gente, de novo, o Insta dela eu vou salvar na live. O Insta do produto eu vou salvar na live. Fiquem tranquilos. Agora, para vocês receberem o conteúdo desse papo, digitem inflamação. Digitem inflamação para que vocês possam receber um conteúdo que foi preparado para vocês. Esse material é um pouco do que a gente conversou, né, para você ter em mãos esse texto, isso com certeza. E quando a live estiver salva, vocês também podem ir lá digitar inflamação. Vamos dar um prazo para eles escreverem inflamação? São muitos, Aline. Não quer fazer mais uma perguntinha qualquer, filha? Vamos lá. Sobre Eu estou há creatina, tanto horário de tomar, nós já falamos. sobre o que você quiser. Quer falar da vida? Quer falar de horóscopo? Qual é o teu signo? Eu sou de Gêmeos. Por isso que a gente adorou. Ah, é? O senhor também é? Ai, nós somos insuportavelmente incríveis. Somos. Geminiano é É, incrível. quando eu falo insuportavelmente, são para Eu e meu todos marido vocês, somos também. Meu são marido para também todos é, viu? vocês que não entendem o geminiano, né? É porque quem não entende geminiano adora julgar o geminiano, né? É porque vocês não entendem, porque o dia que entender, vocês vão amar. Eu também confesso que é difícil conviver. Eu sempre brinco, eu falo que eu não trocaria por nada de ser geminiana. Amo. Jamais, eu nem quero experimentar outro signo, eu quero Deus me voltar a ser livre. geminiano. Deus me livre, né, doutor? Mas é isso, doutor. Muito legal, A gente está muito pessoal. feliz com os Escreva resultados que inflamação. o pessoal tem tido com o shot. E porque ele atua, eu gosto muito do que ele atua, né? Inflamação, intestino, imunidade e já na energia. Porque quando a gente melhora intestino, melhora a imunidade e melhora a inflamação, a energia vital, consequentemente, vai melhorar. Uma coisa leva a outra, Eu concordo totalmente. plenamente. Né? E conhecendo melhor seu produto, me perguntaram qual é o melhor horário para tomar? De dia. A primeira coisa da manhã. Ou, como eu que estou em jejum, o que eu faço? Eu vou quebrar o jejum no instituto. Eu vou tomar meu shot lá. Eu vou quebrar o jejum com o shot. Então eu levo meu shot, que é prático. Na verdade, eu já tenho na clínica por causa dos meus jejuns. Eu vou quebrar hoje 24 horas.
umas 5 horas ou 6 horas eu vou quebrar meu 24 horas. Aí meia hora antes eu vou tomar meu shot para o meu intestino, em jejum de 24 horas, vai receber um monte de glutamina, de beta-glucana, de N-acetilcisteína, de própolis. Meu intestino vai absorver todos esses nutrientes com alta excelência e muita percentual de alta biodisponibilidade de absorção. E isso vai promover a minha saúde intestinal e a minha imunidade. E aí então eu vou comer minha marmita, que eu não sei qual é. E todos os nossos shots são 0 calorias também, viu, doutor? Todos eles não tem caloria. Só tem um adoçantezinho ali, Só a né? stevia, mas não tem A caloria. caloria é zero É do seu zero, produto? todos. Muito Porque a gente legal. não trabalha com nenhum tipo de recipiente, né? Ele é realmente puro os aminoácidos, os ativos e as vitaminas. O melhor horário para tomar glutamina é no horário que você tiver um pouco de jejum, longe da refeição. De manhã. Ou antes Pode de dormir. tomar e depois de algum tempo tomar o café, quem não fica Isso, muito tempo, período em jejum, isso. né? Né? Aliás, uma coisa que eu ia pedir para todos vocês, parem de acordar e tomar logo um café preto. Né? Porque você tem que usufruir de algo que o teu corpo produz um café preto, chama cortisol. Esse cortisol é um café preto natural do corpo, ele te dá um pique para subir de dia. Então usufrua dele. Doutor, Para uma depois. boa pergunta. Quem amamenta pode tomar? O que? Glutamina? Pode. O shot, por exemplo, que já Lógico que tem pode. cúrcuma. Lógico, pode tomar sim. A saúde é você e seu bebê. Pode tomar. Pode tomar creatina também. Né? Pode fazer com Pode. água com gás? Pode fazer com água com Pode. gás. Não tem- Água com gás fica uma bebidinha assim. Ora, prefira água com gás. Pega a garrafa, procura na bula. Gaseificada na fonte natural. Água gasosa natural. Fonte natural. É diferente de uma água com uma pistola de CO2. Então quem faz isso é a Skin Cariol, Cristal da Coca-Cola. Essas empresas não têm fonte de água gasosa, elas injetam CO2. Agora, quando você compra uma garrafa de vidro com o nome de santo, né? São Pedro, São Lourenço, Ibirá, essas garrafas, elas já são gasosas na fonte. E essa água é muito saudável. E água gasosa não dá celulite. Essa história de celulite é do refrigerante. E nunca foi do gás do refrigerante. É do maldito açúcar do refrigerante. Bom, acho que Todo mundo escreveram aí. digitou Então, se inflamação você aí? quer receber mais informação sobre o shot e aí sobre toda essa parte da inflamação, digita inflamação nos comentários que você vai receber no direct. E podem também ir no direct da Personalize, no meu, nos comentários, que a gente vai responder vocês com o maior carinho. Quanto tempo depois de eu acordar, posso tomar um café? Acorda, toma primeiro o seu shot, 15, 20 minutos, 30 minutos você pode tomar seu café e tocar seu dia. Você já deu um período para o seu corpo secretar, sua adrenal acordar, tá? Uma coisa que eu falo para todo mundo que acorda, abre as janelas do apartamento, da casa, abre toda a luminosidade, levanta as persianas, para de viver na penumbra, olha para a luz do dia, deixa o teu cérebro, tua hipófise saber, é dia. Deu start, é manhã, entra luminosidade no cérebro, tudo encaixa no seu ciclo circadiano. As pessoas que têm dificuldade para dormir também deveriam ficar sempre olhando pela janela no escurecer e ver escurecer, para o cérebro receber essa informação que está gravada no seu genoma de milhares de anos desse comportamento, para isso te ajudar a induzir o seu sono e se encaixar de novo no ciclo circadiano. Maravilha. Incrível, doutor. Não dá para parar de dar dica, passo o dia inteiro aqui dando dica. Doutor, Vamos marcar outras conversas? Vamos marcar outra, hein? Com certeza, com certeza. Temos muitos assuntos aqui. O pessoal já deu várias dicas de assuntos aqui para as próximas. Quem tem Teremos gastrite mais. e hernia de hiato pode usar glutamina sem problema algum. Inclusive tem vídeo no destaque da minha bio sobre isso, tá? Muito bom. Quem está aqui me dando um abraço? O Augusto. Ô, Augusto Júnior, família, fica querido, paciente, queridos. Saudade de vocês, hein? Muito bom. Adorei falar com você, Aline. Doutor, a honra foi toda minha. Muito obrigada. Conteúdo maravilhoso. Passaria Adorei a horas te presença de ouvindo. todos aqui. Muito Vou obrigada a salvar a todos que live e participaram. digite. Desculpa, fala, querida, desculpa. Muito obrigada a todos que estão aqui. E a Personalize está à disposição para atender vocês. Só chamar a gente lá e para vocês saberem mais sobre o shot. Doutor, mais uma vez, muito obrigada. Que Deus abençoe o senhor. Muito obrigada mesmo. Obrigado Gratidão. a todos. Quem tem Hashimoto pode usar glutamina e tem que parar de comer glúten e cerveja. Glúten e usar a cerveja, glutamina. Hashimoto. Por favor.
Beijo, povo. Tchau, Um Aline. beijo, gente. Um abraço. Vou salvar. Tchau, tchau. Vou salvar. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, querida.